Irmãos, eu quero agora, como disse, queria trabalhar deste boletim nesta reunião com Jó. Eu quero falar um pouco deste homem, grande homem de Deus para a igreja. Jó vai nos mostrar de fato, ele vai apresentar diante de nós como um homem grande diante de Deus. Jó vai nos dar lições de fé. Jó, ele nos dá lições de amor verdadeiro. Ele nos dá lições de criatura que serve fielmente a Deus. E tudo isso porque o próprio Deus concedeu. O próprio Deus permitiu. E permitiu ao fazer o quê? Ao provar ao inimigo que ele, Deus, é de fato amado, adorado e venerado pelo ser, pela bênção, pela graça que ele é. Eu vejo muita gente no mundo falar assim: nossa, fulano tem a paciência de Jó. Ah, fulano tem a paciência de Jó. Eu olho, reparo bem. Mas o que eu mais gostaria de ouvir era o contrário. Eu queria ouvir: fulano tem a fé de Jó. É isso que eu queria ouvir. A fé de Jó. Que é o que nós vamos ver agora. O que a palavra de Deus fala conosco. Isso é um estudo, tá? Um estudo feito, fiz com muito amor, com muito carinho, sobre Jó. E pela graça, pela bênção e misericórdia do nosso Deus, através do nosso santo irmão Aldo, vou compartilhar com a igreja nesta reunião. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. A primeira coisa que eu quero que o irmão e a irmã observe bem e não esqueça durante todo esse sermão, e que depois leve ele para casa. Jó era um homem, foi Deus quem falou, sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. Olhem bem, sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. A palavra de Deus vai nos dizer que esse homem é o maior do Oriente. Quando a Bíblia trata Jó como o maior do Oriente, ela está dizendo que ele é o mais rico de todos os homens do Oriente. Ele era muito rico, porém, riquíssimo, mas temente a Deus, o Senhor da vida eterna. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também o encardido entre eles. Então o Senhor disse ao encardido: de onde vem? E ele respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Observem que ele vai aparecer no meio do povo de Deus. Ele entra, ele chega no meio do povo de Deus. Irmãos, nós apostólicos, logo de cara vamos entender que o encardido ele é uma espécie de turista que vive vagando, procurando um ponto, um lugar onde ele possa fazer suas atrocidades. E ele busca a igreja, sempre buscou, tanto que ele buscou, que chegou na nossa igreja, quando a nossa igreja alcançou um grau de santidade, Jesus mandou dizer ao irmão Aldo que não entraria mais na igreja apostólica o espírito de trevas. Antes a gente via, entravam, caíam, rolavam, rastejavam embaixo de banco. Chegou o momento que isso não aconteceu mais e que veio o recado do céu através do profeta. De hoje em diante, não mais, na minha igreja vai acontecer. E ninguém viu acontecer. Santo irmão Aldo chegou a dizer que se acontecesse era para os obreiros pegar, levar e colocar lá na porta da rua, para fora, porque estava se fazendo, estava com mentira, porque não entra, e não entra mesmo.
Eu era bem jovenzinho quando ouvi isso. E dali para cá, eu nunca mais vi, nem haverei de ver, porque se o irmão Aldo disse que não vai entrar, não entra mesmo. Naquela época, antes entrava, e olha o que aconteceu quando esse povo estava reunido com Deus. Esse espírito veio, ele está dizendo, o encardido veio lá. E o pai pergunta, de onde você vem? E ele vai dizer que é de rodear a terra, de passear por ela. E disse o Senhor ao encardido, observaste tu, meu servo Jó? Irmão, vamos prestar atenção em cada detalhe. Ele não está falando de um homem qualquer. Ele perguntou, observaste tu ao meu servo? É meu servo que ele disse. Então, por isso, eu uso a expressão filho de Deus, próprio filho de Deus. Observaste a tu? Porque ninguém há na terra, agora é Deus falando, meu irmão, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, homem reto, homem temente a Deus e homem que desvia do mal. O próprio Deus vai responder isso ao encardido. Homem nenhum é igual, não tem, não existe. Ele é reto, ele é puro, ele é íntegro e ele desvia do mal. Observamos, meus irmãos, que Deus, além dele provocar a conversa com o encardido, agora ele vai fazer uma coisa, sabe o quê? Ele vai literalmente dar o currículo de Jó ao encardido. Como assim, pastor, que Deus está dando o currículo de Jó para o encardido? Deus está falando para Jó tudo o que ele é. Deus está mostrando para o encardido as qualidades de Jó. É isso que ele fez. Respondeu o encardido, porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, ele perguntou, você acha que Jó te teme em vão, é? Olha o desafio do encardido para com Deus. Porventura tu não cercaste de proteção ele? A casa dele, tudo quanto ele tem, você que deu. A obra de suas mãos abençoaste, e tudo que cai na mão desse homem vira progresso, rende, cresce. Com outras palavras, tudo que cai na mão desse homem vira dinheiro, na nossa linguagem de hoje. Mas, meus irmãos, o nosso Deus, verdadeiro conhecedor do filho que era dele, que ele disse, o meu servo, o nosso Deus disse para aquele espírito o que ele precisava ouvir, porque ele fez uma blasfêmia na face de Deus. Ele diz, mas estende a tua mão e toca-lhe tudo que tem, tudo que ele tem, você verá se ele não vai blasfemar na tua face. Falou para Deus. Ele tem isso porque você enche ele de bens, você enche ele de coisas, tem tudo que ele tem, sua felicidade, você vai dando, é tudo que ele tem. E Deus foi feito para quê? Ele foi formado para quê? Para dar felicidade mesmo para os filhos dele, não é isso? Mas o encardido não quer saber disso. Diz o Senhor, na hora, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Irmãos, o Pai entrega tudo que Jó tem, tudo que Jó ganhou nas mãos do encardido. Ele ainda diz, somente contra ele não estenda a sua mão, mas o que ele tiver, o que ele tem, o que for dele, pode tocar. E o encardido saiu da presença do Senhor. Aí observa que a pressa que o encardido tem, ele saiu a todo vapor, ele vai naquela mesma hora. Escuta por que eu estou falando de pressa e por que eu estou falando na mesma hora. Nós vamos chegar logo adiante aqui. A seguir começam os infortúnios de Jó. A seguir, é na hora que Deus mandou. Aí vai começar a falar dos mensageiros que chegam a Jó no mesmo dia, na mesma hora. Veio um mensageiro e disse a Jó, os bois lavraram as jumentas que pastavam junto a eles, e deram sobre ele os sabeus, e os tomaram também, e os moços feriram a espada, e só sobrou eu para te trazer a nova. Chega um mensageiro, dá uma notícia dessa para ele, e diz para ele ainda, e só sobrou eu. Os moços, aqueles que cuidavam, que zelavam, também morreram a fio de espada. Estando este ainda falando, veio o outro,
Fogo de Deus, ó, mais uma armadilha do encardido. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os teus moços, e só escapei eu para trazer a nova. Ele vai chamar de fogo de Deus. Ele bota fogo lá e aí ele diz que foi Deus. Fogo de Deus. Estando ainda esse falando, veio um outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e as tomaram. E os moços também, feriram a fio de espada. Só escapei eu para trazer-lhe a nova. Meu Deus do céu. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo na casa de seu irmão primogênito, eis que grande vento sobreveio da além do deserto, deu sobre os 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram todos. Escapei eu para trazer-lhes a nova. Os irmãos observaram, irmãos, várias mensagens. Estando um falando, chega o outro, estando o outro, chega o outro, estando o outro, chega o outro. No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. Por isso eu citei a pressa que o encardido tem de destruir não só a vida de Jó, a minha, a tua, a nossa vida. A nossa vida. Portanto, Jó ouviu tudo isso numa hora só, num momento só. E o que ele faz? Ele vai esmagar o encardido com a palavra dele. Essa palavra que está ali no boletim. Ele se levanta, ele rasga o seu manto, raspa a cabeça, era uma forma de temor, e ele se lança sobre a terra. Esse se lançar sobre a terra é cair de joelho, é orar a Deus. E lá orando ele diz, a palavra que está aqui neste boletim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Deus deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó glorificou a Deus, bendizeu o nome de Deus, por tudo que ele perdeu. Ele disse: eu não tinha nada. O Senhor Deus deu, ele tirou. Isso era a confiança dele em Deus, é a fé inabalável de Jó. Em tudo isso, meu irmão, Jó não atribuiu nenhuma falta a Deus, de maneira nenhuma. Mas eu quero fazer aqui uma pausa para um comentário, para levar-nos talvez ao contexto, e que possamos concluir o ensinamento de Deus e aprendermos com esse ensinamento. Os senhores observaram a pressa que o encardido tem? Ele não deu trégua para uma maldição e outra, entre uma maldição e outra. Em um único dia, o homem mais rico da terra entra num colapso financeiro, meu irmão. Em um único dia, o homem mais rico da terra, ele entra num colapso financeiro. Ele perdeu tudo que tinha. Observaram que em um dos recados, eu cheguei a sinalizar ali, aquele que trouxe o recado disse que desceu o fogo de Deus. Ele ainda usa máscara para se esconder atrás das tragédias, de tudo que ele faz. É importante saber que toda essa batalha aconteceu num único dia. Não foi semana, não foi mês, não foi ano, não foi década. Na nossa vida, por muito menos que isso que aconteceu com Jó. Sabe o que aconteceria? Nós estaríamos perguntando por quê, Santa Avó? Por que, Santa Irmãoaldo? Por coisinhas insignificantes eu ouço de quando em quando a gente falar. Mas pastor, por que o irmão Aldo isso? Por que o irmão Aldo aquilo? Preste bem atenção. Nós vimos, como vimos, e eu disse há pouco, que Deus entregou o currículo de Jó. Falou para o encardido tudo o que ele era, só coisas boas. Agora, meu irmão, eu quero dizer para o senhor uma coisa. Nós podemos dizer que deliberadamente, nessa palavra de Deus, Jó é um homem santo. Ele é bom, ele é reto, ele é puro, ele teme a Deus, ele desvia do mal, o mal vem, mas ele foge para cá, para lá, ele não aceita, ele dribla o mal. Agora, eu quero dizer, quando Deus provoca uma conversa, uma pergunta ao encardido,
se ele observou a Jó, o encardido mentiroso, astuto como ele é, ele poderia dizer que não. Mas ele queria dar uma olhada, ele ia ver se era ou não era. Isso é a forma dele, mentiroso, astuto, pertinaz. Ele vai fazer o quê? Ele vai insinuar que Deus dava muitos bens a Jó, e por isso que Jó era abençoado. Ele vai fazer o quê? Ele vai insinuar que Deus precisa subornar as pessoas com a bênção dele para receber a adoração. Ele insinua que ninguém adora a Deus por quem é Deus, e apenas por aquilo que Deus dá. Vê como ele é astuto, vê como ele é pertinaz. Ele quer dizer ali para Deus isso, que Deus é um subordinador, que Deus, ele dá o bem para poder ele ser amado, ser adorado. Ele vai mais bem distante, ele vai bem mais longe. Ele vai insinuar que Jó não é honesto. Ele insinua que esse negócio de religião é fundamentado em lucro. Ele vai dizer que Deus, se Deus tirar de Jó o que ele deu, o que o próprio Deus deu a ele, ele vai blasfemar. E ele acabou se enrolando todo porque Jó não blasfemou. O que Jó fez foi ao contrário de blasfêmia. O Senhor Deus deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A grande pergunta é: o que o homem tem na vida que lhe faz realizado? São só duas coisas. Realizado materialmente falando, bens e família. Por isso o encardido partiu para isso em Jó. Foi os bens e por último a família, nessa primeira etapa do sermão. Na segunda etapa do sermão, o que vai acontecer? O encardido levanta uma tese e ele foi frustrado por Jó. Ninguém ama mais a Deus que o dinheiro. Ele falou para Deus, ele falou para Jó, ele mostrou isso. Outra, que ninguém ama mais a Deus que a família. E Jó provou ao encardido que é fiel. Irmãos, vamos analisar um fato? Um pai e uma mãe que levam um filho para o cemitério, ele tem um dia dolorido, um dia de muita dor, um dia de muita angústia. Agora vamos pensar um pai que levou 10 filhos num dia só. 10 filhos num dia só, e Jó levou de uma só vez, num único dia. Como é que esse casal volta para casa? Como serão seus planos dali para frente? Não é fácil, mas ele se torna fácil quando você tem Deus, ele é fácil. E foi o que houve com Jó. Nessa segunda etapa, lá no capítulo 2, versos 1 a seguir, e num outro dia, começa a história novamente, e num outro dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também o encardido entre eles apresentar perante o Senhor. Então o Senhor lhe disse: de onde vem? De novo. E respondendo o encardido ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor ao encardido: observaste tu, meu servo Jó? Porque não há na terra homem semelhante a ele, sincero, reto, puro e temente a Deus, homem que se desvia do mal. E o Senhor disse mais: e que ainda retém sua sinceridade, havendo tu me incitado contra ele, para consumi-lo sem causa. Deus disse para ele, ele continua, ele permanece. Você incitou, tirou tudo que ele tinha, eu permiti, e ele permanece. Deus lembrou, encardido, ele falou na tua cara, encardido, na tua face, ele falou para você: no sair do ventre de minha mãe, não volto para lá. O Senhor Deus, o Senhor tirou. Ele tem fé em mim, não é em você não. Mas sabe o que aconteceu? O encardido respondeu para Deus: pele por pele é tudo quanto o homem tem, e dará sua vida. Porém, estenda sua mão e toca nos ossos e na carne, e verá se ele não vai blasfemar na sua face. Tudo que o homem quer, você está dando. Agora, eu vou te falar uma coisa: pele por pele é tudo quanto ele tem a dar. Toca na pele dele, você vai ver o que vai acontecer. Toca nos ossos dele, você vai ver o que vai acontecer. Disse o Senhor: eis que ele está em tua mão, porém poupa-lhe a vida. Deus permitiu que tocasse na pele, nos ossos, na carne de Jó.
toque, poupe, porém, a tua vida. Então o encardido saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Nós sabemos dessa história. Jó se coçava com pedaços de telha, com cacos de telha. Jó se assentou no meio das cinzas para secar a água, aquilo que aquela lepra tão terrível que assolava ele, que doía, que feria constantemente, a tal ponto da sua mulher dizer para ele: ainda retém sua sinceridade, homem, nesse teu Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morra. A mulher dele falou, ela não resistiu. Era sofrimento demais, e ela perguntou para ele: tu ainda faz isso? Sabe o que ele respondeu para ela? Como falas tu, fala uma louca. No boletim falou dos amigos de Jó. 3 amigos de Jó vêm lhe visitar, e eles até combinam palavras de consolo para ele, palavra bonita. Mas quando eles viram de longe Jó, eles nem conheceram. Eles ergueram a voz, choraram muito, sentaram-se na terra por 7 dias e 7 noites em volta de Jó. Nenhum lhe dizia uma palavra, pois a dor que Jó possuía era muito grande. Aí, tá vendo? Olha bem a palavra que eu disse, que está aqui na Bíblia. Amigos, 3 amigos de Jó. Não, chega lá, nós vamos animar, vamos dar força, vamos falar bonito, vamos pregar uma mensagem para ele muito linda. Quando eles viram Jó, eles não conseguiram falar nada. 7 dias, 7 noites, sentado em volta do homem, não saiu uma palavra. E sabe o que aconteceu depois? Aqueles homens começaram a questionar seu próprio raciocínio e começaram a pensar o seguinte: ah, meu irmão, agora vem o encardido de novo, fazendo sabe o quê? Juízo! Juízo! Irmão, Aldo ensinou que nós não podemos fazer. Ah, é por isso que fulano não morreu até hoje. Ah, é por isso que fulano tem esse mal. É por isso que tá pagando. Ah, porque... Para Jó, olha só o que eles falaram. Para Jó estar sofrendo assim, ele deve ter feito coisa errada. Mas ele não só pensavam, eles falavam. E eles falavam para o próprio Jó. E lhe atacaram demais. Chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão, falaram que falaram a Jó que Deus matou os filhos dele por causa das loucuras dele. Falaram para Jó que ele tinha ficado rico porque havia roubado os órfãos, viúva. E eles foram desmascarando Jó com suas setas venenosas, sem piedade. Que amigo, hein? Que amigo. Eram os 3 amigos de Jó. Foram lá para acalentar. E fizeram tudo isso com ele? O que Jó fez? O que você faria? O que nós faríamos? Nós iríamos perguntar a Deus: por quê? Por quê? Por quê, Pai? Por que tanto sofrimento, meu Deus? Por quê? Nós perguntamos para o irmão Aldo, quando nós pegamos uma gripezinha e ela demora 1 mês. Meu Deus, estou tomando, irmão Aldo, tanto remédio, estou orando, estou tomando água ungida, estou passando óleo ungido no nariz. Por que, irmão Aldo? Por que não está sarando? Nós perguntamos. Vocês acham que Jó perguntou ou não? Para Deus? E todo mundo fala, não, o Jó, a paciência do Jó e tal. Mas da fé de Jó ninguém fala. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Jó perguntou. A Bíblia tem 34 reclamação, queixas contra Deus na Bíblia. E sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? Absoluto silêncio. Deus não respondeu uma pergunta de Jó. E agora nós vamos concluir as 5 áreas que o encardido tocou na vida de Jó: financeira, saúde, casamento, filhos e amizades. Vocês viram, amizades vocês viram, né? A financeira acabou tudo, a saúde acabou, o casamento ficou desfalecido. A mulher vai dizer para ele, porque ele não amaldiçoa a Deus, acha que ele gostou dessa conversa? Ele não gostou nem um pouquinho.
os filhos que morreram lá embaixo da casa e as amizades. Os 3 amigos que ele tinha eram um amigo não dele. Tá? Você sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Às vezes, eu gosto muito, eu costumo muito falar isso. O fundo do poço, ele é o ideal lugar para você se salvar? Mas como assim, pastor? O fundo do poço é o lugar para você se salvar? Que jeito? Normalmente o poço ele é redondo. Normalmente tem quadrado, mas normalmente ele é cavado redondo. Você vai girar, você vai rodar em volta do poço, vai fazer o 360 graus em volta do poço, mas quando você termina de fazer isso, você vai fazer uma coisa muito bonita. Você vai olhar para cima. E é olhando para cima que você encontra com Deus. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Colossenses 3. É olhando, então por isso eu digo o fundo do poço, às vezes ele é muito útil para você. Ele é muito útil quando você chega lá, porque de qualquer maneira, ainda que sem fé, ainda que sem esperança, com pouquíssima esperança, mas você vai buscar as coisas do alto. E foi o que Jó fez. Jó vai olhar para o céu, Jó vai dizer uma palavra que está muito clara lá dentro do seu livro, registrado: o meu Redentor vive. Foi o que Jó falou quando ele olhou para o alto, quando ele olhou para cima. O meu Redentor vive. Aí então, meu irmão, sem responder às 34 queixas de Jó, Deus vai romper o silêncio. E agora, ele rompendo o silêncio, Deus vai falar com Jó agora. E sabe o que ele vai fazer? Nessas perguntas agora, que ele vai responder a Jó? Meu irmão, Deus vai fazer 70 perguntas para ele. É óbvio que eu não vou ler 70 perguntas, mas eu separei pelo menos 4, que é para os irmãos entender. Eram perguntas de Deus, que são perguntas retóricas, tá? Todas elas são retóricas, não tem uma resposta. E Jó vai se levantar. Jó vai sair do fundo do poço. A primeira pergunta que Deus faz a Jó: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os firmamentos da terra? Ou a segunda: ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para que elas não invadissem a terra? A terceira: ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? A outra: ô Jó, onde... Você explica, Jó, onde fica o reservatório do vento? Explica, Jó, como eu formo a geada. E assim Deus foi abrindo as comportas do céu e foi derramando a essência da sabedoria, e Jó vai agora redescobrir, porque ele já sabia, mas as lutas lhe atacaram muito. Ele vai redescobrir as 5 verdades importantes da vida que mudaram a história dele de fé. A primeira verdade que mudou a história de Jó está ali, no boletim, e aqui no meu estudo. Bem sei que tudo podes. Jó descobre a onipotência de Deus. Lá no versículo 5, ele vai dizer o que está aqui no boletim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, dizendo melhor, antes eu te ouvia, agora eu te vejo. Deus restaura as 5 áreas que o inimigo havia destruído na vida de Jó e devolve a ele tudo quanto ele tinha, na ordem financeira, na ordem da saúde, na ordem do casamento, dos filhos e da amizade. Ele vai redescobrir, e eu sei que alguém aqui pode estar querendo redescobrir uma parte importante, que quando se fala desse sermão, muita gente que já leu e não entendeu, vem e pergunta para o pastor: financeira, saúde, casamento, filho e amizade. Financeira, ele já era o mais rico, agora ele ficou duplamente rico, ele ficou mais rico 2 vezes. A saúde, ele já era saudável, agora já ganha mais 140 anos a mais para viver. Deus deu a ele 140 anos a mais. A amizade, ganhou o dobro de amigos, e agora sincero, que vão até ele entendendo que eles precisam que Jó orem por eles. É fantástico demais o que Jó recebe. Filhos, Jó teve mais 10 filhos, isso significa que é o dobro.
Eu vou explicar aos irmãos por quê. As ovelhas, ele tinha 1.000, ele ganhou 2.000. Ele ganhou mais 2.000, ele ganhou o dobro. Agora, no caso dos filhos, também é o dobro. Sabe por quê? Os filhos de Jó eram filhos que aprenderam com Jó a viverem no temor do Senhor. Então, eles não morreram. Jesus não disse que quem crê viverá? Eram filhos que criam em Deus. Eles não morreram. Espiritualmente, não. Morreram fisicamente, sim, porque a casa caiu em cima deles. Mas não é contado como mortos. Então, o que Deus fez para tornar o dobro? Deu mais 10 filhos a Jó. E ele teve todos os seus filhos. Entenderam? Portanto, eles não morreram. Apenas foram para o céu. Então, não conta como morto. Afinal, Jó perdeu os seus filhos, ali, aqueles 10, mas perdeu aparentemente falando, porque os filhos morreram. Mas eles não foram perdidos porque Deus recolheu eles. Entenderam? E no casamento, já imaginou? Agora que o Jó está mais rico ainda, cheio de força de Deus em seu favor, pois então, ele ficou viúvo. E lá adiante, novamente, afinal, o casamento constituiu-se de bênção na vida de Jó. Até porque a esposa dele foi uma bênção, né? Ela criou, ela ajudou ele a criar os seus filhos novamente, o que ela recebeu. Então, irmãos, eu teria mais a falar, mas eu estou vendo que o ponteiro do meu relógio está disparado ali e não dá. Mas uma coisa é certa, era apenas um homem de Uz, que morava na terra de Uz, cujo nome era Jó, era sincero, era reto, era temente a Deus e se desviava do mal. Portanto, é tudo o que o santo irmão Aldo, é tudo o que a Santa Avó Rosa tem feito conosco, e ela precisa de homens e mulheres, moços e moças, que ela possa confiar, que ela possa dizer: é fé inabalável, é sincero, é reto, é puro, é temente e se desvia do mal. Mas ela só vai fazer isso, ela só vai conseguir isso a partir do teu coração. Esse teu coração, como o coração de Jó, precisa ser de Jesus. E aqui no boletim diz: independente da circunstância, a fé tem que ser inabalável. Você é um vencedor, você nasceu para ser vencedor e eu provo que você nasceu para ser. Não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e vos nomeei. Esse Deus que formou o Consolador, esse Jesus que nos entregou o Consolador agora nos nossos dias, ele poderia ter entregue há 500 anos atrás, há 400, há 300. Era alguém de nós que estamos aqui? Não. Ele poderia não ter entregue até hoje. O Pai poderia ter deixado para formar esse Consolador daqui 200, 300, 500 anos. Seriam algum de nós que estamos aqui? É óbvio que não. E o que acontece, pastor? Ele formou nos nossos dias, nos meus dias, nos teus dias. Por isso ele afirma: não escolheste vós a mim. Eu Deus, tá? Eu vos escolhi, eu vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Portanto, meu irmão, minha irmã, fé inabalável. Confie de todo o teu coração, de toda a tua alma no santo irmão Aldo. Ele tem o poder que recebeu dos céus, de Deus. Ele atua junto aos santos, ele é Santa Avó Rosa. No céu de glória com Jesus. Esse Jesus que disse, que falou nesta noite para mim, para o Senhor, para a senhora: se você tiver fé inabalável, você vai dizer para um monte: saia daqui, chegue a colar, e ele vai. Pensa nisso. Isso é para mostrar para nós que a nossa fé, ela se torna tão pequena, e principalmente em momentos tão difíceis. Mas eu posso lhes dizer, há um grande número de apostólicos e apostólica, que embora fora mesmo num dos momentos mais difíceis da sua vida, talvez com um filho num leito de dor, de hospital, talvez com um grupo médico
só esperando ele morrer para triturá-lo em pedaços tão pequenos e descobrir onde está bactérias, onde está vírus. Mas que eu posso lhes garantir que se esse pai e essa mãe, esse filho, ele for temente e suportarem a aprovação do pai, o santo irmão Aldo, ele tem esse poder. Ele vai lá, onde quer que esteja aquela bactéria, e ele tem o poder de eliminá-lo. Ele tem o poder de destruir essa bactéria e dar vida para o teu filho, para a tua filha. Por isso eu lhes digo, meus queridos e amados irmãos, fé inabalável. Vamos ter fé. Vamos ter fé. Tudo que é impossível para o homem é tão fácil e possível para Deus. Basta que o homem se una a Ele Deus. Não há doença, não há enfermidade que tire o Filho de Deus. Viu os filhos de Jó, que eu disse? A casa ruiu sobre eles. Eles morreram sim fisicamente, mas espiritualmente não. Tanto é que quando Deus lhe devolve tudo, a maneira e a forma, a regra que ele usa, ela é perfeitíssima para devolver. Assim é o nosso Deus. Quando nós vemos alguém tombar o teu corpo, não significa derrota. Muitas vezes esse tombo, ele significa vitória. E que seja sempre vitória. Que o santo irmão Aldo com a Santa Avó Rosa, com Jesus e com a Virgem Maria, possa fazê-lo sempre assim. Possa lhe conceder vitória. A hora não permite mais. Irmãos, foi gratificante demais dividir esse estudo com esta mensagem lindíssima que está no boletim. Mas eu quero lhes dizer uma coisa. Se a avó permitir, amanhã tem mais. E o tópico a lhes falar amanhã, se a avó permitir e o santo irmão Aldo permitir, nós vamos trabalhar com o grande amigão do santo irmão Aldo, o profeta Daniel. O grande Daniel. É uma mensagem muito linda, é uma mensagem de fé, é uma fé que eu vou dizer, nós precisamos muito de ouvir, nós precisamos muito dela, para nós melhorar essa fezinha que nós temos, né? Precisa. É para isso que o irmão Aldo mandou essas mensagens para nós. Eu digo para nós, para todos nós, para aumentar a nossa fé e recebermos grandes bênçãos, porque o irmão Aldo tem, ele quer dar muita bênção para nós, e ele tem dado, viu? E ele tem dado. Vamos observar mais, vamos buscar mais. Buscar, eu disse, né? Eu disse buscar exatamente por isso. Vamos buscar a Deus. Vem para a igreja, irmãos. Vem aprender com o nosso Deus. Vem aprender com Jesus, com a Santa Avó e com o irmão Aldo. Deus abençoe grandemente a todos. Eu vos convido a ficarem em pé, por gentileza. Vamos orar? Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, graças te dou, Senhor, pela oportunidade preciosa que me deste nesta noite em vir aprender junto com os nossos irmãos desta congregação, aprender como melhor ter fé inabalável, irmão Aldo. A forma, a maneira correta de buscá-las está aqui neste boletim que o Senhor nos enviou nesta noite. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Pedimos a bênção, a graça, a unção e virtude para todos. Neste momento eu quero pedir em prol da saúde de cada um de nós. Não vou citar nome de enfermidade, até porque não sei todos. Mas o Senhor sabe e conhece perfeitamente a cada uma, e até porque se aloja nos corpos dos teus filhos e filhas. Eu te peço em nome de Jesus, o príncipe Senhor da vida, afaste, destrua bem longe de nós essas enfermidades, para que nós gozamos saúde, vida, gozo e paz. Há também muitos nomes escritos, eu vejo aqui, em uma caixa de oração, de pedido de oração neste púlpito. Coloco aqui as minhas mãos, mas é só para sinalizar o local, porque as mãos que curam, salvam, libertam e até ressuscitam são tuas mãos. As mãos do Senhor Jesus, as mãos da Virgem Maria e da Santa Avó. Portanto, vó, abençoa. Se colocaram esses pedidos ali, é porque confiam na Senhora, confiam em Jesus, no Santo Irmão Aldo, e eu te peço, realize o melhor. A Senhora bem sabe, há muito dos teus filhos e filhas, passando por uma tortura imensa diante das enfermidades. Mas eu sei, vó, a Senhora sabe, e como sabe, dá a tua bênção, alivia-os,
cura-os, salva-os, Santa Avó. A senhora sabe muito bem o que fazer. A senhora é como Jesus, conhece o coração e a mente. Dá a tua bênção, despede de todos os teus filhos e filhas nesta noite, indo para os seus lares, e que no amanhã possamos novamente estar aqui reunidos para mais uma vez honrarmos e glorificarmos o nome de Deus. Santíssima Avó Rosa, Santíssima Mãe Virgem Maria, as tuas bênçãos, o teu manto sagrado esteja com toda esta família apostólica. Recebam esta bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus e de todos os santos da glória celestial, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Está encerrada a nossa reunião, a Santa Avó vos abençoe.